E aí, pessoal? Nós hoje vamos dar continuidade aos estudos e hoje iremos falar da história e geografia da cidade de Dona Inês, aqui na Paraíba. É leitura do texto teórico dos sites oficiais, tem pouca informação sobre a cidade e, se no final você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. A bandeira do município de Dona Inês, ela tem duas cores. Uma cor azul, mostrando um mapa ao centro, que é justamente os limites do município de Dona Inês. Tem uma torre, triangular, e tem o nome Dona Inês. Então nós temos essas duas cores, a cor azul e a cor laranja, meio amarelado, e essa é a bandeira da cidade de Dona Inês. Em relação ao brasão, nós temos os ramos do algodão no lado esquerdo e temos o milho do lado direito. No centro, nós temos uma coroa no lado superior, mostrando a questão da realeza. Abaixo, nós temos o nome Dona Inês, 17 de novembro de 1959, a emancipação política. Nós também, no centro do escudo, temos o mapa da cidade de Dona Inês, com a torre triangular, tem o rio, tem pessoas que formaram a cidade, como os escravizados africanos, como os tropeiros, e é uma cidade que tem bastante verde, por causa das águas que tem. Então, nós temos aqui o brasão e a bandeira da cidade de Dona Inês. Eu fui pesquisar no site da prefeitura e encontrei o hino da cidade de Dona Inês, que foi publicado lá no site, atualizado, em 2019. Por volta de 1800, vaqueiros por aqui passaram, gado desgarrado era o que procuravam, ao ver uma fumaça que surgia ao pé de um penedo. Avistaram uma moça branca e fina, acompanhada de um escravo negro. Era uma senhora de engenho que se chamava Inês. Os primeiros moradores, com bastante sensatez, em sua homenagem o lugar batizaram. Trouxeram suas famílias, construíram suas casas e por aqui ficaram. Nós te amamos, Dona Inês, nós te amamos quem aqui mora. Se for embora, chora de emoção. És por Deus abençoada, temos paz e união. Nossa terra adorada, nosso querido torrão, por onde estivermos estais em cada coração. És nosso aconchego, nosso orgulho e perfeição. Por força de um decreto, o povoado virou vila, através de homens de força, de coragem, garra e fibra. Pouco tempo depois, o governador sancionou lei que, ao entrar em vigor, a pequena vila em cidade transformou. Glória a Deus que felizes vivemos, com Deus nem tempestade tememos. Dona Inês, linda cidade de avenida planas e ladeiras, de gente trabalhadora, pacata e hospitaleira. Viver neste lugar enche nosso coração de alegria, amar nossos irmãos é uma emoção que nos contagia. Aqui onde existe um belo cruzeiro que simboliza este povo tão ordeiro, a paz está na terra e o amor está no ar. Em nossos corações, Dona Inês brilhará. Nós te amamos, Dona Inês, nós te amamos. Quem aqui mora, se for embora, chora de emoção. És por Deus abençoada, temos paz e união. Nossa terra adorada, nosso querido torrão, por onde estivermos, estais em cada coração. És nosso aconchego, nosso orgulho e perfeição. Esse hino está no site da Prefeitura Municipal de Dona Inês. Então, na primeira estrofe, nós vamos ver que em 1800, começou então a formação da vila de Dona Inês. Dona Inês é citada aqui como esse caráter histórico daquela senhora de engenho, que era Dona Inês, e ela estava junto a um escravizado da África, que justamente aqui vai começar a cidade de Dona Inês. Então, um fato histórico, uma personagem histórica aqui no hino da cidade de Dona Inês. Já no refrão, o amor declarado à cidade, a questão da religiosidade, quando fala que por Deus é abençoada, e que o povo
aquele povo virou ali uma vila e de vila virou uma cidade. E aquele povo tem força, coragem, garra e fibra. Então nós temos aqui esse caráter religioso, esse caráter cívico nesse refrão. Já na terceira estrofe, nós temos o que o governador fez, né? Sancionou a lei que transformou a vila em cidade. E daí todo mundo feliz, dando glória a Deus, ou seja, é um povo muito religioso, certo? Que a cidade é linda. Ela tem avenidas planas, ladeiras, gente trabalhadora, ou seja, aqui fala em aspecto geográfico em si, né? Que é a questão do relevo da cidade, certo? Viver neste lugar enche nosso coração de alegria, é um povo hospitaleiro, tem um cruzeiro que está então simbolizado, que está tanto no brasão quanto na bandeira da cidade, o belo cruzeiro no centro da cidade de Dona Inês. Então aqui mais uma vez a declaração de amor à cidade, né? Que é um lugar hospitaleiro, de paz, união, certo? Que é um querido torrão. Então a banca pode pedir aqui a questão de completar o hino com as palavras que possam rimar, certo? Então é bem interessante, ou alguma personagem histórica aqui como a própria Dona Inês, que está citada no hino e no brasão. Vamos falar então do texto teórico aqui, a leitura desse texto teórico que está nos sites oficiais. Então, se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então, no site da Prefeitura de Dona Inês está a fonte do IBGE que fala sobre a história do município. O surgimento da colonização de Dona Inês começou no início do século XX, quando se formavam os pequenos sítios e fazendas. E segundo conta a história, os primeiros moradores do lugar foram José Paulino da Costa, Pedro Teodoro da Silva e Pedro José Teixeira. Conta os mais antigos que por volta de 1800, vaqueiros que vinham de outras regiões à procura de gado desgarrado avistaram ao longe uma coluna de fumaça. Achando tal fato estranho, pois julgava-se que o lugar era completamente desabitado, para lá se dirigiram e encontraram, à sombra de um cajueiro, ao lado de uma cacimba, uma senhora de cor branca, tendo como acompanhante um serviçal negro. A senhora disse chamar-se Inês, que era senhora de engenho lá em Pernambuco. Esta história, contada pelos mais antigos sobre a primeira pessoa encontrada no lugar, mostra então a origem do nome de Dona Inês. Porém, essa senhora nunca mais foi vista, surgindo desse fato a denominação do lugar de Serra de Dona Inês. Com o passar dos anos, em 1943, por força do Decreto-Lei 520, a pequena povoação passou à condição de vila, pertencente ao município de Bananeiras, na divisão administrativa do Brasil para o quinquênio 1944-1948, Dona Inês ainda configurou como distrito de Bananeiras. A autonomia administrativa ocorreu por força da Lei 2141 de junho de 1959, sendo sua instalação oficial em 15 de novembro do mesmo ano, desmembrado de Bananeiras e formando apenas um distrito da sede, né? O distrito sede, não tem outros distritos, outras vilas, desaparecendo o início do topônimo Serra de Dona Inês, ficando com a denominação de Dona Inês. A comunidade, desde o seu primórdio, pratica a agricultura de subsistência. Entretanto, entre 1955 e 1966, experimentou acentuado crescimento com o cultivo do sisal, cultura que entrou em decadência quando a sua utilização foi trocada por produtos sintéticos. O gentílico, segundo o IBGE, é inesense. A formação administrativa, distrito criado com a denominação de Dona Inês pelo Decreto-Lei Estadual 520, de 31 de 12 de 1943, subordinado ao município de Bananeiras. Em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1950, o distrito de Dona Inês figura no município de Diamante, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 do 7.
assim permanecendo em divisão territorial datada de 1/7/1955. Elevada à categoria de município com a denominação de Dona Inês pela Lei Estadual 2141 de 19/6/1959, desmembrado de Bananeiras, sede no antigo distrito de Dona Inês, constituído do distrito sede e que foi instalado em 15 de 11 de 1959. Em divisão territorial datada de 1/7/1960, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Então aqui é a fonte da história que está tanto no site do IBGE quanto no site da Prefeitura de Dona Inês. Os feriados municipais, segundo o site da Prefeitura de Dona Inês. 20 de janeiro é dia de São Sebastião, que é o padroeiro da cidade, segundo a Lei Municipal 286 de 99. Às vezes, algumas bancas pedem o padroeiro, viu? 24 de junho é a consagração a São João, é uma Lei Municipal 745 de 2016. 1º de novembro, dia de Todos os Santos, segundo a Lei Municipal 891 de 2021. Dia 17 de novembro, emancipação política, segundo a Lei Municipal 354 de 2001. Então aqui são os feriados municipais da cidade de Dona Inês. Aqui é justamente a história confirmada pelo site do IBGE, certo? Então a história que teve o surgimento da colonização de Dona Inês no início do século XX, quando se formavam os pequenos sítios e fazendas, e a história de que os primeiros moradores foram José Paulino da Costa, Pedro Teodoro da Silva e Pedro José Teixeira. Os mais antigos contam que em 1850 os vaqueiros estavam ali procurando gado desgarrado, avistaram a coluna de fumaça, foram até lá porque acharam estranho, porque nunca tinha visto ninguém por ali por perto, achando que aquilo ali era completamente desabitado. E foram até lá e encontraram uma senhora de cor branca, tendo um serviçal negro, debaixo de um cajueiro e perto de uma cacimba. Aí lá ficou conhecido como Serra de Dona Inês, porque a senhora se chamava Dona Inês e ela dizia ser senhora de engenho lá em Pernambuco. E essa história é contada até hoje, porém nunca mais ninguém encontrou essa senhora. Assim se surgiu o nome da cidade. Aí com o passar dos anos houve decreto-lei que transformou aquela povoação em vila e pertencia a Bananeiras. Depois, ao longo dos anos, sempre pertencido a Bananeiras como distrito. Logo em 15 de novembro de 1959 foi desmembrado de Bananeiras e apenas com o distrito sede, e foi tirado o nome de Serra de Dona Inês, ficando só Dona Inês. A prática da agricultura de subsistência é a principal fonte de renda e a cultura do sisal foi bem utilizada, porém entrou em decadência porque foi substituída pelos produtos sintéticos. E a formação administrativa que a gente acabou de ver, que o distrito que é constituído do distrito sede, instalado em 15 de 11 de 1959. Aqui nós temos a página do IBGE que diz que o gentílico é inesense. O aniversário da cidade é dia 17 de novembro de 1959. A população do último censo é de 10.380 pessoas. Essa aqui é a quantidade de pessoas que vivem na cidade em 2022, quando esse censo foi divulgado. Densidade demográfica, ela é de 59,78 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, ela é alta. O prefeito é Antônio Justino de Araújo Neto, até a próxima legislatura. Então, nós temos aqui mais ou menos 10.400 pessoas na cidade de Dona Inês. E a densidade demográfica é quase 60 habitantes por quilômetros quadrados. Aqui nós temos a pirâmide etária, que é um dado de 2010, mas temos a noção de que a cidade ela está composta mais de crianças e adolescentes. E em segundo lugar, de adolescentes e adultos. Mas a maior parte dos habitantes da cidade, eles são crianças e adolescentes. Então você vê aí a grande quantidade,
de crianças e adolescentes e uma parte de adulto, né, em segundo lugar, justamente formando a população da cidade. Em relação ao rendimento e trabalho, as pessoas da cidade de Dona Inês, pelos dados de 2021, elas vivem com 2,1 salários mínimos, né? Então, nós vamos ver qual a porcentagem de pessoas ocupadas, como está aqui nos dados ao lado. Então, o salário é de 2,1, né? Salários mínimos é justamente daqueles trabalhadores formais que têm carteira assinada. As pessoas ocupadas em 2021 eram 578 pessoas, muito pouca para 10 mil pessoas. Você vai ver que o índice de população ocupada é de 5,3%. Já o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, um dado de 2010, é mais da metade da população. 55,6% da população vive com até meio salário mínimo. Então, precisa muito de política pública, certo? Para que possa ser desenvolvido o município. Esse é sobre o rendimento e trabalho. Alguns dados são de 2010 e outros atuais, como de 2020. Em relação à educação, a maioria das crianças e adolescentes estão na escola. 98,1% é um dado de 2010. Mais 2% estão evadidos da escola. Então, possa ser que esse dado tenha diminuído ou possa ser que esse dado tenha aumentado. O IDEB da cidade é alto para os anos iniciais, porque até 2025 é de 6. Em 2021, o IDEB da cidade foi de 5,7. Já o IDEB do ensino fundamental, dos anos finais, é 4,7. Precisa melhorar um pouquinho, né? Porque já esse ano e no ano de 2025 tem que bater uma meta. As matrículas no ensino fundamental em 2021, 1.434 matrículas disponíveis para a população. Já as matrículas no ensino médio em 2021 foram de 463 matrículas. A quantidade de docentes no ensino fundamental é de 67 docentes e 22 docentes no ano de 2021 para o ensino médio. A quantidade de estabelecimentos de ensino fundamental são de 15 escolas, certo? É pouca, né? Para uma população de 10 mil habitantes é pouco. Aí nós temos que a quantidade de estabelecimentos de ensino médio que compete ao Estado, em 2021 só tem uma escola. Então precisa abrir mais escolas do ensino médio para a cidade de Dona Inês e assim desenvolver as políticas públicas. Então, porém, faz um bom trabalho os professores, porque o IDEB está chegando à meta que era para ser atingida lá em 2025. E já estão quase próximo em 2022, já estavam quase próximo. Em relação à economia, o PIB per capita em 2020 foi de 8.151,21 vezes 1.000. O percentual de receitas oriundas de fontes externas é quase 91%. Ou seja, o Estado e a União enviam bastante receitas para o município se manter. O IDH é baixo, 0,545, precisa melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, certo? E total de receitas realizadas e receitas empenhadas, sobra bem pouquinho dinheiro, né? Mais ou menos 2 milhões de reais para outras despesas, como calçamento, construção de escolas e tudo mais, né? Então, aqui nós temos esses dados na economia de Dona Inês. Em relação à saúde, 21,74 óbitos por 1.000 nascidos vivos é a quantidade da mortalidade infantil em 2020. É alta, muito alta, precisa melhorar isso, certo? Infecções por diarreia, dado de 2016, é 0,3 internações por 1.000 habitantes. E estabelecimento de saúde só tem 6, né? Precisa abrir mais se não tiver mais, né? Porque é um dado de 2009, mas é um dado que está no site do IBGE. Então, se não tem muito estabelecimento de saúde, precisa abrir. Então, a mortalidade infantil aqui é um dado muito preocupante, certo? Pela quantidade de pessoas que tem e os óbitos
por 1.000 nascidos vivos. Em relação ao meio ambiente, a área urbanizada em 2019 era de 1,42 km², ou seja, é pequena, né? O esgotamento sanitário é de 18,6%, muito pouco, certo? A arborização de vias públicas é alta, 75%. A arborização de vias públicas em 2010 é de 75%, então é alta. Já a urbanização de vias públicas, calçamento, praças, é pouca, 28,3%. A população exposta ao risco, dados de 2010, não tem. E o bioma que faz parte aqui é a Caatinga. E sistema costeiro não pertence porque não é litoral. Então, nós temos aqui a urbanização de vias públicas, 28,3% em 2010. Possa ser que tenha aumentado, né? Possa ser que não tenha, certo? Mas a cidade precisa muito de política pública. Em relação ao território, a área territorial é de 173,648 km². Então, nós temos aqui, o centro local, porque só tem um distrito, né? O arranjo populacional de Guarabira, está ligado a Guarabira. Região intermediária de João Pessoa. Região imediata é Guarabira. A mesorregião é Agreste Paraibano. Eu tenho um vídeo sobre as mesorregiões da Paraíba. E a microrregião é de Curimataú Oriental. Então, aqui nós temos a quantidade de território que, junto com os habitantes, né, vai ser a densidade demográfica. Então, nós temos aqui, né, o arranjo populacional de Guarabira, a região imediata, depois a intermediária e a mesorregião Agreste Paraibano. E a microrregião é do Curimataú Oriental. Encontrei mais informações sobre a cidade. Dona Inês é um município brasileiro no estado da Paraíba, localizado na região geográfica imediata de Guarabira. De acordo com o IBGE, no ano de 2006, sua população era estimada em 11.400 habitantes. Área territorial de 132 km², só que mudou, né? E a quantidade de habitantes também. Então você vai ver que teve um decréscimo de habitantes. Até 15 de novembro de 1959, era distrito do município de Bananeiras. Em relação à geografia, o município está inserido na unidade geoambiental dos serrotes, icebergs e maciços residuais. As altitudes variam de 200 a 500 metros acima do nível do mar, com a presença de grandes penhascos rochosos. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critério o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. O clima é quente, com período chuvoso entre fevereiro e agosto. A pluviosidade média é cerca de 750 milímetros. A vegetação nativa consiste em caatinga e porcherófila, com algumas áreas de floresta caducifólia. O município está inserido na bacia hidrográfica do rio Curimataú. E os principais tributários são o rio Curimataú e o riacho da Vaca Morta, todos de regime intermitente. Aqui nós temos mais informações sobre a cidade de Dona Inês, o brasão, a bandeira, que foi analisada no início do vídeo, o hino, o gentílico inesense, certo? A localização de Dona Inês no Curimataú. Então, tudo isso aqui são informações extras. A unidade federativa, o F, é Paraíba. Algumas bancas pedem bastante essa questão dos municípios limítrofes. Ao norte, Itacima, ao sul, Bananeiras e Solânia, ao oeste, Araruna, Cacimba de Dentro e Riachão. A distância até a capital é de 160 km aproximadamente. A fundação é 15 de novembro de 1959, porém é no dia 17 de novembro. A fundação da cidade, de acordo com o brasão, é dia 17 de novembro de 1959. Apesar de ter sido feito o decreto no dia 15 de novembro para a instalação. Então a instalação é uma coisa e a fundação do município é outra. No momento, o prefeito é Antônio Justino, que está até 2024. A área total ela teve uma alteração, tem que olhar lá no site do IBGE, porém, nesse ano aqui de 2018, era 132,445 km².
A densidade demográfica era 87 habitantes por quilômetros quadrados, mas caiu agora em 2022, porque a quantidade de habitantes era 11.000, 2010, 11.510, mas caiu mais de 1.000 habitantes. Isso afeta o fundo de participação dos municípios, né, que é em cima da quantidade de habitantes. O clima é tropical, a altitude é aproximadamente 480 metros acima do nível do mar, o fuso horário é o de Brasília, o IDH em 2000 é 0,551, que é baixo. História do município de Dona Inês. Então, outro site que vamos ter como referência, ele vai dar a história do município de Dona Inês. A história do município de Dona Inês, ela vai começar para valer a partir de 1852, que é a inscrição mais antiga que se tem notícia, cravada na fachada da Igreja Mãe, onde foi o núcleo da vila que se tornou emancipada em 1959. Conta a história oficial que por volta de 1800, vaqueiros em busca de reses ou vacas encontraram uma mulher branca de nome Inês, acompanhada de um negro, acampada ao pé do enorme lajedo onde existe até hoje um pequeno açude de nome Cajueiro. Essa mulher, dita como fina e bonita, nunca mais foi vista, mas a sua passagem não foi jamais esquecida, vindo a dar nome ao lugar. Em 1852, Dona Inês pertencia a Bananeiras, local muito desenvolvido de ocupação desde o século XVII, quando Domingos Vieira e Zacarias de Melo receberam sesmarias na região, cuja produção de cana-de-açúcar e de café era muito grande e permitiu a formação da nobreza política e a construção de seus casarões e escolas e até a linha férrea. Por essa época, Araruna também já era uma vila desenvolvida. Suas terras pertenciam a um homem importante bananeiro chamado Estevão José da Rocha. Do outro lado havia Caiçara e Serra da Raiz, esta encravada no alto da Serra da Cupaoba, palco de combates entre portugueses e aliados índios tabajaras contra franceses e aliados índios potiguares. Então é de supor que a Serra de Dona Inês, situada no meio desses três locais anteriormente desenvolvidos, também se povoou bem mais cedo do que se tem notícia. É inegável que na serra habitavam os índios da nação potiguar, haja vista os sinais rupestres encontrados na Pedra do Letreiro, localizado no Riacho da Serra, tributário do rio Curimataú. Sendo parte do território de Bananeiras, assim como Araruna, Borborema e Solânia, Dona Inês não conseguia se desenvolver, pois tudo ia para a matriz. De fato, Bananeiras conseguiu um grande avanço devido a atrair cidadãos poderosos econômico, político, socialmente, encantados com o clima e com o solo, além da água farta, e em 1850 Bananeiras atingiu o apogeu. O seu café concorria com o café paulista e se supunha que ali nasceria uma nova São Paulo. Mas o sonho foi por água abaixo pelo aparecimento de uma praga que botou tudo a perder. Não obstante, já estava montado o parque de casarões, de instituições imperiais, escolas e etc. Os primeiros habitantes que se tem notícia da cidade, os senhores José Paulino da Costa, Pedro Teodoro da Silva e Pedro José Teixeira, trouxeram para cá suas famílias e batizaram o lugar como Serra de Dona Inês, dando ouvidos à história que corria de boca em boca. Mas tem-se conhecimento de outras famílias na zona rural bastante antigas, como os Ferreiras e os Gomes no sítio Queimadas. Conta-se também de Zé dos Santos, homem muito trabalhador e inteligente que habitou na região de sítio Queimadas, comunidade localizada a 5 quilômetros da sede municipal. Ele teria conseguido uma data de terra diretamente do imperador Dom Pedro I, através de solicitação por carta, abrangendo toda a região de Queimadas, Pedra Lavada, Tanques, Lajedo Preto até o Curimataú, pois naquele tempo as concessões eram realizadas de um a outro ponto, formando por fronteira natural, como rios, montanhas, etc. Com o passar dos anos, em 1943, por força do Decreto-Lei 520, o pequeno povoado passou à condição de vila, onde na divisão administrativa do Brasil para o quinquênio 1944 até 1948, Serra de Dona Inês ainda figurou como distrito de Bananeiras, na Paraíba. Na Câmara de Vereadores de Bananeiras, com mandato de 1947 até 1951, constavam 2 dona-inesenses,
que o povo acha que chama assim, né? O gentílico, mas não é assim não. José Tomás de Aquino, Zé Cardoso e Luiz Pedro da Costa Lulinha. Estes dois foram os baluartes da independência de Dona Inês. Aliados a alguns vereadores de Borborema, eles receberam a força de um inesense muito ativo e inteligente, que também foi vereador, o seu Leonel Paulino. A luta deles percorreu toda a década de 1950. Por volta de 1959, a sede do distrito de Serra de Dona Inês era composta por 277 residências e possuía uma população de 689 habitantes. Era um vilarejo muito pobre, cheio de buracos e com proliferação de casas de palha e gravatar. Seu povo era pacato e trabalhador, o comércio quase não existia. Predominava no distrito a agricultura de subsistência, como feijão, mandioca, fava, milho e etc., que também se refere ao brasão, sendo a produção de sisal, agave e algodão o sustentáculo econômico. Para ilustrar, havia apenas a rua Manuel Pedro e um ajuntamento de casas para diante e para trás da igreja-mãe, e mais algumas descendo na direção do Tanque Velho. Dessa época destacavam-se várias famílias que ajudaram a formar a sociedade inesense, dentre as quais são sempre citados os senhores Gerôncio, seu Didi, seu Naum, Manuel Pedro, professor Edilon, Francisco Canedino, Antônio Pereira, Manuel e Pedro Praieiro, Joaquim Lucas, Gabriel Bento, Zé Birro, Severino Ramos, Manuel Borges, José Maia e outros. A administração de Bananeiras para com o distrito de Serra de Dona Inês era extremamente precária. Contato com autoridades praticamente não existia, exceto em período eleitoral. Havia apenas a agência dos Correios e Telégrafos, o destacamento policial, um fiscal para a cobrança de impostos e como obra realizada o Tanque Velho. O movimento de emancipação foi movido pela necessidade de crescimento do distrito de Serra de Dona Inês, tanto na ampliação do comércio como na formação educativa e escolar da população, e levando em consideração o pouco caso com que Bananeiras assistia o distrito. O senhor José Tomás de Aquino, Zé Cardoso, e os vereadores Manuel Leonel da Costa, Leonel Paulino e Luiz Pedro da Costa Lulinha, intermediados pelos vereadores bananeirenses senhor Eloy Farias, juntaram-se aos vereadores representantes do distrito de Borborema, propuseram e conseguiram aprovar na Câmara de Bananeiras a Resolução 36, de 17 de abril de 1959, que concede desmembramento ao distrito de Dona Inês. Contando com o empenho do então deputado estadual Humberto Coutinho de Lucena, foi encaminhada a apreciação da Assembleia Legislativa o projeto de lei 231 de 1958, que criava o município de Dona Inês na Paraíba, composto por 10 artigos. O referido projeto de lei recebeu 2 emendas apresentadas pelo então deputado estadual Clóvis Bezerra Cavalcante. Uma diminuía os limites territoriais do futuro município e a outra suprimia a comarca. Assim, em 19 de junho de 1959, o então governador seu Pedro Moreno Gondim homologou a Lei 2141, publicada no Diário Oficial de 21 de junho de 1959, dando ao distrito de Serra da Raiz sua autonomia política administrativa. No entanto, sua instalação oficial só ocorreu no dia 17 de novembro de 1959, que é a emancipação política. A partir de então, desapareceu o início do topônimo Serra, ficando denominado apenas de Dona Inês, que é homenagem à primeira pessoa encontrada na região. Foi realmente uma luta árdua a da emancipação, haja vista que Bananeiras se sentia forte politicamente, com a família Bezerra muito bem posicionada e uma das maiores latifundiárias da região, tendo à frente o major Augusto Bezerra e o filho, deputado, Dr. Clóvis Bezerra, que viria a governar o estado tempos depois. Dona Inês era o quintal político de Bananeiras. Certamente colocaram muitos empecilhos para a emancipação não sair. Por outro lado, quando não teve jeito, trataram de eleger o primeiro prefeito e de irmanar-se com os líderes locais. Quanto ao governador que assinou a lei de emancipação, Pedro Gondim, ficou imortalizado o momento em que chegou com sua comitiva e cumprimentou os populares e políticos na Avenida Manuel Pedro, na esquina com a Rua José Paulino. Uma foto foi guardada e reproduzida por Dona Raimunda Pereira, constando atualmente no site da Prefeitura Municipal. A emancipação saiu em 1959 e só haveria eleição regular no ano seguinte, portanto o governador nomeou o seu José Tomás de Aquino como prefeito até que se realizasse a eleição.
O seu mandato durou 11 meses e na primeira eleição, em 1960, venceu o latifundiário bananeirense Mozart Bezerra Cavalcante, cuja família detinha o poder territorial de quase toda Bananeiras e tinha um irmão deputado. Mozart Bezerra chegou com força e abriu a avenida que levou o nome de seu pai, Major Augusto Bezerra, e as transversais José Paulino, Ana da Conceição Melo, José Carolino e Pedro Teixeira, homenageando os pioneiros. Construiu a prefeitura no local atual, o mercado público, o posto de saúde, o grupo escolar e a estrada que liga Dona Inês a Bananeiras e Dona Inês ao Belengui. Implantou a energia elétrica em parte da Avenida Manuel Pedro. Mozart renunciou para concorrer à Prefeitura de Bananeiras e assumiu seu vice, seu Francisco Avelino da Silva, durante um ano. O segundo prefeito foi Joaquim Cabral de Melo, um latifundiário possuidor de quase 4.000 hectares de terra no município, que continuou a obra de Mozart. Cabral era ex-militar da Marinha, casado com Zélia, serviu no Rio de Janeiro e era filho adotivo do juiz José de Melo, proprietário da fazenda Tanques e Sítio, de quem herdou sua imensa fortuna, e de Dona Ana da Conceição Melo, cujo pai era o coronel Zé Antônio, proprietário de boa parte das terras que deu como dote a Zé de Melo. Joaquim era um homem prático, decidido, voluptuoso, era considerado um coronel, aquele tipo que mandava e desmandava, temido e odiado pelos adversários. Segundo os mais antigos, o Dr. Zé de Melo herdou uma grande propriedade, mas aumentou sobremaneira comprando as terras vizinhas das suas. Por ser juiz, homem conhecedor das leis e muito temido pela população ignorante, adquirira a terra a preço de banana, às vezes contra a vontade do proprietário. Os demais prefeitos foram Antônio Lucas, Joaquim Cabral, Luiz José, José Eugênio, filho de Joaquim Cabral, Ramon Ferreira, Luiz José, Antônio Justino, Luiz José de Novo, Antônio Justino. Todas essas informações estão detalhadas de cada administração no site da prefeitura. Ao longo dessas administrações, a pequena e pacata cidade foi desenvolvendo muito lentamente em alguns momentos e mais acelerada em outros. Na parte de infraestrutura, alcançou bons níveis de crescimento com energia elétrica na zona rural, construção de escolas, praças, ginásios de esporte, calçamento de quase todas as ruas, mas no índice de desenvolvimento humano deixou muito a desejar, de forma que a população continua muito dependente da prefeitura e dos projetos sociais do governo federal. Durante os anos da ditadura, aconteceram diversos confrontos entre o poder público e a Igreja Católica, apoiando partidos de oposição, que também recebia apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Era uma luta pela terra e por igualdade nas políticas públicas. Nessa época, as festas eram separadas, promovidas pelas duas frentes, e quem pertencia a uma facção política não pisava na festa da outra. No início dos anos 1980, a rodovia que liga a cidade de Belengui foi asfaltada e melhorou muito as condições do município. Todavia, o serviço não foi concluído a contento, de forma que não foi colocada a sinalização pertinente em uma estrada repleta de curvas e faltou a área de acostamento. Hoje a rodovia está praticamente abandonada e é considerada perigosíssima por ser muito estreita, sem área de escape e declives e 11 curvas, além de animais na pista. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério Nacional em 2005, que a gente já viu essa informação. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. A Serra de Dona Inês é muito bonita, é uma serra única, separada das demais pelos rios Coimataú ao norte e leste, pelo Salgadinho a oeste, e a norte pela Baixada, que se estende para o Rio Grande do Norte, do alto da serra, a 527 metros em seu ponto mais alto, ali nas proximidades da Reserva de Mata Atlântica, Mata do Serró, nascem os riachos que a rasgam ladeira abaixo, formando muitas pequenas quedas d'água, como a Cachoeira do Letreiro, Queda do Barrocão, Salto do Seró, Talhado. E é nos meses de maio a junho que a serra se transforma devido à estação chuvosa. Tem-se verificado baixas temperaturas no ponto mais elevado, cerca de 14 graus, e uma cerração intensa que chega a cobrir toda a cidade. O vento é cortante durante a noite, caracterizando o clima tropical de altitude. Ao lado da cidade existe um grande lajedo com cerca de 20.000 metros quadrados de superfície. A profundidade não se sabe, dali são retiradas pedras como paralelepípedos, muretas e brita há mais de 40 anos.
Apesar de servir de renda para muitas famílias, é um crime ecológico ao meio ambiente que poderá trazer muitos prejuízos aos habitantes do futuro e mesmo hoje, aos próprios trabalhadores cuja ação ocorre numa temperatura superior a 50 graus Celsius, expostos aos raios solares e até mal alimentados. Devido ao desmatamento desmedido, o solo perdeu muita da sua fertilidade, motivado pelas chuvas que carregam as substâncias para os leitos dos riachos e rios da região. Assim, os riachos também perderam parte de sua capacidade devido ao assoreamento e erosões. Os agricultores também não colaboram praticando os leirões na posição vertical, que não combate a erosão, e lavagem do solo. Sabe-se que o correto seriam os leirões na posição horizontal em relação aos declives. Um estudo especializado confirmou que 90% das águas existentes no subsolo são salobras e por isso o município é dependente das águas captadas da chuva ou daquela vinda de represas em municípios vizinhos. No município existem 7 açudes e muitos pequenos barreiros para juntar água para o enfrentamento da seca. Políticas governamentais levaram cisternas para as famílias e ajuda na captação do precioso líquido. A geografia da cidade é um caso à parte, pois foi fundada numa espécie de panela que tem um dos lados abertos. A cidade cresceu justamente para as partes altas e durante as chuvas fortes sofre com inundações das águas que descem fortes e velozes e estouram pavimentos e galerias antes de se perderem riacho abaixo. Exceptuando-se a Mata do Seró, que da reserva florestal só tem um nome, no que a preservar diz respeito, a vegetação é formada por árvores isoladas que restaram do desmatamento de frutíferas como mangueiras, cajueiros, jaqueiras, coqueiros, pitombeiras, juazeiros e etc. A área municipal é completa de pequenas culturas, de alguns campos próprios para pecuária e de mato natural como amorosa, cactos e diversas espécies de bromélias e matos silvestres. Outra predominância são as pedras, isoladas ou formando diversos grandes lajedos. A mais famosa das isoladas é a Pedra do Bico, na comunidade rural Boa Vista. Existem muitas outras bem lapidadas pelo tempo, passando a impressão de que já foram submersas. Está no site da Prefeitura de Dona Inês. Dona Inês é localizada na mesorregião do Agreste Paraibano, a 153 quilômetros da capital, aproximadamente. O surgimento da colonização de Dona Inês teve início nos primórdios do século XX, certo? A localização é a mesorregião do Agreste Paraibano. A data da emancipação política é dia 17 de novembro de 1959. A distância até a capital é mais ou menos 153 quilômetros. A área territorial, depende do ano que está sendo feita a medição, 166,128 km², mas não é isso não. Está lá no site do IBGE oficial de agora, desse último censo. Os limites geográficos municipais: Tacima, Bananeiras, Solane, Araruna, Cacimba de Dentro, Riachão, Campo de Santana. A população era, em 2010, 11.500 aproximadamente. O gentílico é inesense. O IDH é 0,545, é baixo. A densidade demográfica é alta, é 63,29 habitantes por quilômetro quadrado, mas caiu porque no censo atual de 2022 caiu a quantidade de habitantes para 10.000 habitantes. O clima é tropical e nós temos como hidrografia o rio Curimataú, divisa com o município de Bananeiras, e pequenos riachos que correm temporariamente. O surgimento da colonização de Dona Inês começou no início do século XX, né? A gente já viu isso. Os primeiros moradores foram José Paulino da Costa, Pedro Teodoro da Silva e Pedro José Teixeira. Então fala sobre aquela senhora que foi encontrada perto de um cajueiro, perto de uma cacimba, que tinha o nome de Inês, junto com um acompanhante, um serviçal negro, tá até na bandeira. Então, todas essas informações nós já lemos, que está no livro Os Problemas de Saneamento e seus Impactos sobre a Saúde Pública no município de Dona Inês. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.